estão vendo a... Estão vendo a telinha branca? Sim. Beleza. Então... Então, vamos lá. O exercício 11 diz o seguinte. Temos um subconjunto de números reais não vazio. Então, é um intervalo. Não sabemos se ele é aberto, fechado. Também não importa. Mas aqui ele está dizendo que ele é limitado inferiormente. Se chega um ponto aqui, e aí novamente, não importa se ele é aberto ou fechado. O importante é que tem... Tá, vamos dizer que ele está aqui, conjunto A. Ele é limitado se tem um beta que é menor do que qualquer elemento de A. Beleza. Aí ele está dizendo que se isso ocorre... Então, ó, esse beta é uma cota inferior. Ele é menor do que qualquer número desse elemento. Eu posso pegar esse carinha aqui, chamar de alfa. Professor, Esse cara também é uma cota. Ele também é um limitante inferior. Por quê? Porque ele é menor, podemos até dizer que ele é menor ou igual a qualquer número do elemento, do conjunto A. A gente pode pegar mais um carinha aqui, um gama, e assim por diante. E aí, como a gente está em R, a gente está nos números reais, então existe, e a gente vai chamar de ínfimo, que ele é um cara que ele é limitante, ele limita aqui, e ele tem a seguinte característica. Ele é menor do que qualquer carinha daqui, ele é categoricamente menor do que qualquer cara daqui, menor ou igual, só que ao mesmo tempo, qualquer valor que não estiver no conjunto, esse cara aqui vai ser maior, ou no máximo ele pode ser igual. Ah, como assim? Vamos pegar um exemplo. Um exemplo aberto em 0, aberto em 1. Posso pegar qualquer número aqui negativo. Menos meio. Qualquer número que eu pegar, obrigatoriamente ele vai ser menor do que o 0. Por mais próximo que esteja. Por outro lado, qualquer elemento do conjunto, ele é maior do que o 0. Nesse caso, o 0 não pertence ao conjunto A. Vou chamar esse cara de A. Mas ele existe. Porque é uma característica da completude dos números reais. Ele existe. Ou ele poderia ser assim. 0, 1, sei lá. E aqui o A. Nesse caso aqui continua sendo 0. Qualquer número que você pegar aqui, ele vai ser menor do que esse inf. Qualquer número aqui, ele vai ser maior. E nesse caso, o 0... Opa, 0 não pertence. 0 pertence. Beleza. Então a ideia é essa. Mas ele quer que você prova isso. Como que a gente vai provar? A gente toma por axioma então a completude de R
diz que todo subconjunto limitado superiormente tem um supremo. A gente toma por axioma que isso acontece no limitante superior do conjunto. Como assim? Então, qualquer conjunto de números reais, isso vai acontecer. Por exemplo, aqui 3 meios e aqui meio. Menos 3 meios. Menos 3 meios. Então, a gente tem por axioma que existe um sup. Existe um supremo desse conjunto, que é um número. Vamos usar um genérico. Existe um supremo, que ele é maior ou igual a qualquer elemento do conjunto, e ele pode ou não pertencer ao conjunto, e qualquer outra cota superior beta, o beta vai ser maior ou igual. Então isso aqui a gente toma por axioma. Por exemplo, se a gente estivesse apenas em Q, isso não aconteceria. Se eu botar aqui um raiz de 2 e o conjunto está em Q, qual é o maior valor racional que a gente pode encontrar aqui, que seja menor do que raiz de 2? Não existe. Se você pegar 1,4, 14 dividido por 10, né? Se você pegar o 14 dividido por 10, ele é menor. Só que existe um existe um que é maior. É 1,41. 141 dividido por 100. Ele está mais perto. Mas ainda assim, não é o maior. A gente consegue encontrar um mais pertinho do raiz de 2. Bom, essa brincadeira pode seguir infinitamente e a gente nunca vai chegar no sup. Nunca vai chegar, a gente pode pegar o maior possível, 1,41, 42, não lembro o resto. Nunca vamos chegar no supremo desse conjunto aqui. Por quê? Porque o supremo não é um número racional. Mas como estamos em reais, a gente toma isso como axioma. Então a gente tem isso aqui. Agora vem o pulo do gato. Oi. Se o conjunto for fechado, então esse supremo vai fazer parte do conjunto? Não importa. Supremo pode ser que esteja no conjunto, pode ser que não esteja. O fato dele estar ou não vai ter ligação com esse nome aqui, máximo. Então, por exemplo, vamos tomar o intervalo que vai de 0 a raiz de 2. Qual é o supremo desse conjunto? Tá, aqui a gente está em R. Então, nossos elementos aqui dentro são em R. Qual é o maior valor possível? Qual é o sup? O sup desse conjunto A é o raiz de 2. Porque qualquer elemento desse conjunto vai ser menor do que o raiz de 2. E nesse caso, o raiz de 2 não pertence ao conjunto. Beleza. Se tivéssemos essa situação, qual é o sup do conjunto A? Qual é o maior elemento existente? O sup do conjunto A é a raiz de 2. Aí eu pergunto, beleza, e o raiz de 2 pertence ao A? Nesse caso ele pertence. Então eu posso dar um nome especial. Então, em vez de chamar ele apenas de sup, eu posso chamar ele de máximo, max. Então, máximo é a raiz de 2. Isso significa que ele não apenas é o maior, como ele também pertence ao conjunto. Comecei sim a gravar.
Tá gravando sim. Beleza? Fez sentido essa história do pertencer ou não? Sim. Então, aí agora vem o segredo. Então, se a gente tem isso aqui como axioma, que todo conjunto limitado superiormente de números reais tem, diferente de vazio, claro. Então, todo conjunto de números reais diferente de vazio, limitado superiormente, tem um supremo. Então, a partir disso, todo conjunto diferente de vazio, em R, todo conjunto real diferente de vazio, limitado superiormente, tem supremo. Então, a partir disso aqui, isso aqui a gente pode afirmar categoricamente, é um axioma. A partir disso, eu quero provar que todo conjunto de números reais, B, diferente de vazio, limitado, inferiormente, tem ínfimo. Então, o que eu vou fazer com esse conjunto? Eu vou pegar esse conjunto e definir o conjunto menos A. E aí, todo o argumento que eu posso utilizar para o conjunto A, eu vou poder utilizar para o conjunto menos A espelhado. Então, eu falo que tem um conjunto A de números reais, diferente de vazio, e ele tem um sup. Se eu pegar o conjunto menos A, agora brincadeirinha, calma aí. Se eu pegar o menos A, eu vou ter o conjunto, então aqui é um ponto inicial, 0, aqui é 0. Então, se eu pegar o conjunto menos A, eu vou ter todas as propriedades que vão valer aqui, valendo aqui, mas espelhado. Então, o que esse elemento aqui vai ser desse conjunto menos A? O ínfimo? Exatamente. Então, a gente vai definir, vai dar um jeito de definir esse conjunto. Aí, se a gente espelha, toma ele espelhado, ou seja, multiplicado por menos 1, a gente pode afirmar. Quer ver, vou dar um spoiler sem dar muita informação. Eu quero provar isso aqui, que todo elemento tem ínfimo. Vou pegar um caso particular, 0 menos 1. Então, eu preciso provar que existe um carinha aqui, existe um elemento, que ele é o ínfimo desse conjunto. O que será o ínfimo? É um carinha, tá o quê? Ele é menor ou igual, não sei se ele está no conjunto ou não, mas ele é menor ou igual a todo mundo que está no conjunto A, todo A pertencente ao A, e ao mesmo tempo, todo mundo que você pegar que é menor, todo beta que você pegar que é menor, você tem que ele é no máximo igual a esse carinha aqui. Então é isso que você quer provar. Então qual é o esquema que você vai ter que fazer? Pega esse conjunto, define o conjunto menos A, e aí você vai ter alguma coisa assim, menos 0, menos 1. Nesse caso, a gente está procurando um sup para esse conjunto menos A. E se a gente está procurando um sup, ele é um axioma. Existe uma cota superior. Então, existe um carinha, alfa,
tal que ele é maior do que todo mundo do conjunto, e qualquer cara que você pegar desse lado vai ser no máximo igual. Opa, então esse cara existe. A gente provou isso por menos A. Então a gente reflete tudo de novo. Falei demais. Faz sentido? Pegou? Pegaram? É só um joguinho de lógica. A gente usa esse axioma aqui. Todo conjunto de números reais não vazio tem um sup. E a gente faz um joguinho para achar o inf. Dá pra tentar. E o senhor podia dar uma ideia na B? Vamos lá. Então esse aqui seria o A. Agora, o que o B tá querendo? Então, o B está dizendo o seguinte: seja A um subconjunto de números reais limitado inferiormente. Então, aqui a gente tem um conjunto R, esses são os reais, aqui dentro a gente toma um subconjunto A. Não sei se ele é aberto ou fechado, só sei que ele é diferente de vazio. Ele é limitado inferiormente. Então, eu vou provar que esse cara aqui, que é o ínfimo de A, que pela hipótese anterior existe. Então, esse cara é o ínfimo de A. C somente C. Qualquer epsilon maior que zero, existe um A. Beleza. Então, vamos lá. O que significa alfa ser ínfimo de A? Então, a primeira coisa que a gente tem que separar, tem que ter bem claro, é o que significa ele ser o ínfimo de A. Então, ele ser o ínfimo de um conjunto A significa que alfa deixa eu ver, ele é o ínfimo, então ele é menor ou igual a qualquer carinha que pertence ao conjunto. Então ele é menor ou igual a qualquer carinha que pertence ao conjunto. Além disso, qualquer outra cota inferior, ou seja, qualquer outro elemento que eu pegar que está aqui embaixo, está aqui antes, qualquer outra cota inferior beta, então beta é no máximo igual, mas ela obrigatoriamente vai ser menor ou igual. Então é isso que a gente quer. Então, de posse dessa ideia, vamos ver o seguinte. Ele está dizendo que o alfa é o ínfimo. A gente quer mostrar que qualquer epsilon maior que zero, existe um A tal que essa igualdade é válida. Então vamos lá. Qual a informação que a gente tem? Que o alfa é o menor número do conjunto. Então, vocês concordam que... Deixa eu dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui nessa regiãozinha. Então, a brincadeira vai ser da seguinte forma. Ok?
Então, aqui a gente tem um conjunto e tal. E esse cara aqui é o alfa. Todo mundo concorda que se eu tomar um epsilon de qualquer tamanho, independente do tamanho, por menor que seja, por ínfimo que seja, se eu pego um alfa mais epsilon, o alfa é esse valor que está aqui. Ele está aqui, ele existe. Não sei se ele está no conjunto ou não, mas ele é meio que ele é a parede aqui. Se eu pegar essa parede e aumentar qualquer coisinha, eu vou dar uma exagerada, mas esse epsilon pode ser o mínimo possível. Se eu pegar esse cara e aumentar qualquer coisinha, vocês concordam que vai ter elemento aqui, nesse bolinho aqui nesse meio? Sim. Tá? Então, se eu pegar qualquer alfa, então isso aqui está dizendo o seguinte. Alfa é menor ou igual a A. A menos epsilon é positivo, maior ou igual a zero. Opa, é alfa. Qualquer alfa mais qualquer tantinho vai ter gente aqui dentro. Então, aqui nesse miolinho, existe valor A, pertence a A. Bom, em particular, não que isso importe nesse momento, mas o tanto de valor que existe aqui é infinito. Não importa o quanto eu pegue, eu posso pegar metade desse valor. Aqui nesse miolinho continuam tendo infinitos números reais. Se eu pegar mais perto ainda, não importa, aqui continua tendo infinitos. Mas a brincadeira é essa. Se existe o sup, então qualquer trocinho que eu aumento aqui, qualquer alfa mais epsilon, existem carinhas aqui de A. Então, vai existir um A que é menor ou igual a alfa mais epsilon. Professor, Oi. você consegue explicar essa afirmação 2 do lado direito? Aqui? É. Bom, vamos tentar, mas só para concluir aqui. Então aqui meio que uma das desigualdades sai de graça. Só por esse raciocínio. A outra eu não vou falar nada. Eu vou inclusive até apagar. Senhor, Oi. jura? Não precisa eu apagar porque o vídeo vai estar aí, né? Mas a outra desigualdade é da própria definição. Tá. Então, olha só, o que você queria? Você queria mostrar que isso aqui acontece. E um pedaço a gente deduziu. O outro pedaço já é a própria definição de sup. Tá bom. Tentarei. Obrigada. Então vamos lá, vamos entender o que está dizendo aqui nessa segunda afirmação. Vou pegar um conjunto aberto e um conjunto fechado. Tá, aqui é o inf, então vamos fechar aqui. Aqui tanto faz. Aqui tanto faz. Então ele está dizendo o seguinte. Alfa ser o inf significa que esse conjunto tem uma barreira aqui. Professor, eu entendi. Eu acabei lendo
Bem, acabei pegando a ideia. Uhum. Beleza. Mas só pra não perder o caminho. Então, se existe o inf, existe uma barreira aqui. Pode ser que essa barreira esteja no conjunto ou não. Nesse caso aqui, o conjunto é fechado, então ele está. Nesse caso, não está, mas ele existe. O que essa informação está dizendo é que qualquer outra barreira que eu colocar para esse conjunto, qualquer outra barreira que eu colocar aqui, barreira inferior, claro, ou ela vai ser menor, qualquer beta que eu achar aqui, qualquer barreira, ou ela vai ser menor, ou no máximo, em algum caso, ela vai ser igual. Qual caso? Quando eu tomo o próprio. De repente, eu posso tomar o mesmo, o alfa. Mas a menos que eu tome o alfa, qualquer outra barreira que eu tomar inferior, ela vai obrigatoriamente ter que ser menor do que o alfa. Meio que é isso que está dizendo. Certo. Deixa eu ver se C. Limitado fisicamente, pode ficar B ou sup, C somente. Bom, aqui a ideia é análoga ao item anterior, só mudando a configuração. Em vez de trabalhar aqui com o ínfimo, ele está trabalhando aqui com o sup. Mas é isso, já dei ideias, sempre a gente queimar um pouquinho de neurônio. O que mais? Obrigada, professor. Professor, Ou na 13, 13. certo? Eu preciso provar que ele é limitado inferiormente e superiormente. Para fazer isso, eu posso só provar, por exemplo, que nesse caso aí, eu sei que ele vai ser limitado pelo 0 e pelo 1. Se eu pegar só o n quadrado sobre n quadrado mais 1 e provar que não existe n por terços naturais que é maior que 1, isso é suficiente? Tá, calma lá, deixa eu ver. Nossa, ele tá com muito B. Você tem certeza que é de 0 a 1? Quase, certeza. Você perguntando assim, eu fico com dúvida, né? Mas eu acho que sim, professor. Bom, vamos sacanear então. Print screen. Porque ele pediu para mostrar e eu fiquei assim, sem saber exatamente como mostrar, sabe? Que é Uhum. limitado inferiormente e superiormente. É que se for o C, o N pertence aos inteiros. É o 13, né? Ai, desculpa, gente, eu tô confundindo com 14. Então, mostre que o conjunto é limitado superiormente e inferiormente. Bom, mostrar que ele é limitado superiormente é fácil. Só mostrar aqui. Tem um número. Bom, eu acho que é fácil, né? Tem um número que é maior do que qualquer número aqui. Em particular, isso aqui deve ser menor do que 10. Vamos ver, supondo que seja menor do que 10, o que a gente tem? N ao quadrado. Isso aqui é sempre positivo, que N é um natural ao quadrado, somado com 1, então isso aqui é positivo. Posso fazer a operação normalmente sem mexer na minha desigualdade. Então isso aqui, 10n quadrado mais 10. 0 menor que 9n ao quadrado mais 10. Bom, isso aqui é sempre positivo, mais 10 sempre positivo, maior que 0. Perfeito. Então, ele com certeza é limitado por 10. Claro que eu dei uma sacaneada bem feia, mas limitado superiormente? Ok. Certo, então
Limitado inferiormente? Vou meter aqui um menos 1. N2, n ao quadrado mais 1. Com certeza, esse troço aqui é maior do que menos 1. Posso supor por absurdo que não, e vou chegar numa besteira? Acho que sim. Vamos supor por absurdo que não. Então suponha por absurdo que isso seja dessa forma. Isso aqui é positivo. Posso jogar para lá. Menos n ao quadrado menos 1 maior ou igual a n ao quadrado. Invertendo aqui. Menos 2n ao quadrado maior ou igual a 1. Cheguei numa besteira. Porque isso aqui, n quadrado positivo, vezes um número negativo vai dar menos qualquer coisa. Eu estou dizendo que menos qualquer coisa é maior ou igual a 1. Besteira. Então, isso aqui é fato também. Beleza. Então, aqui, ok. Agora, encontrar o supremo e o ínfimo. Que já não é tão trivial. Por quê? Porque agora eu tenho que achar o menor limitante superior. Então, a gente consegue mostrar facilmente que isso aqui também é sempre menor que 9, sempre menor que 8, que 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí sugeriram que isso aqui é sempre menor do que 1. Ok, é uma verdade. Mas será que não tem ninguém que seja menor? Vamos lá. A gente pode tentar apelar para alguma ferramenta do cálculo. Limite. A gente pode pensar nisso aqui como pegar esse conjunto emprestado dos números reais, tentar analisar em R e depois voltar para concluir alguma coisa aqui para o nosso conjunto. Vamos tentar fazer essa análise. Professor, eu fiz isso do limite para achar o superior, né? O limitante superior. E aí, para o inferior, eu estava usando como justificativa que todos os elementos desse conjunto B são positivos. E aí, considerando que o zero pertence aos naturais, o zero vai ser a cota inferior, porque é o menor possível. Pensei nisso também. É válido esse argumento? E aí, para o limite vai dar 1, que aí seria o limite superior. 1? Esse 1. Então, vamos pensar assim. Isso aqui, a gente pode formar uma sequência. Sequência para n igual a 1. Vamos escrever diferente. Isso, eu comecei assim também, fazendo n igual a 0, 1, 2, 3, para ver o que ia acontecer. N igual a 0. Tá, importante. O enunciado é esse mesmo, né? Ele não fala se o zero vale ou não. Beleza. Tem uma discussão aí meio inútil, né? De que se o zero é ou não um número natural. É totalmente arbitrário. Existem livros. Alguém chegou? Existem livros que vão considerar os números naturais a partir do zero, outros não, outros a partir do 1, tanto faz. Nesse caso, eu iria começar do 1, mas vamos ver. Qualquer coisa a gente bota o 0 também. Então, para n igual a 1, o que temos? 1, 1, meio.
para n igual a 2. 4 sobre 5. Deixa eu ver quanto dá isso. 0,8. O que mais? 3. Dá 9 sobre 10. 0,9. Muito bom. N igual a 4. 16 sobre 17. 16 sobre 17. 16 dividido por 17. 0,94. Muito bom. E mais um monte de casa. O que a gente está percebendo? O que estamos notando? Tá se aproximando de 1. Está se aproximando de 1. Beleza. Aí se a gente usar a ideia do limite, lembrando que é importante a gente ter em mente. Aqui a gente vai usar uma ferramenta, limite, que ela serve para números reais, que não é o caso do nosso conjunto. Nosso conjunto é uma sequência de um monte de pipocado aqui, um monte de números racionais. Então a ideia seria assim: a gente tem a reta real, e na reta a gente tem aqui o 0,5, 0,8, 0,9, e aí mais um monte dos números aqui da nossa sequência, são infinitos, mas eles não são reais. Só que aqui a gente vai tomar uma licença matemática e analisar como que está funcionando esse conjunto vermelho. Mas vocês concordam que, tendo uma ideia do que acontece no vermelho, a gente consegue inferir alguma coisa do azul? Afinal de contas, o azul está morando no vermelho. Então, ó, isso aqui salva vidas. Salva exercícios, na verdade, dependendo do professor, do teste que você for fazer, de repente uma prova de ingresso no mestrado. Você vê uma sequência e já vai aplicar limite direto, tá errado. O professor a banca pode anular totalmente sua questão. Porque ninguém falou de funções. Inclusive, já fiz isso numa prova há um tempo atrás. Mas a gente pode analisar a função x ao quadrado, x2 mais 1, e dentro dessa função existem pontos específicos que nos interessam, que são os pontinhos em azul. Beleza, isso aqui é só uma digressão. Então, Melina, eu penso assim também. Como eu disse, é totalmente arbitrário, vai de livro para livro, autor para autor. Eu acho mais fácil, mais prático, você considerar o zero pertencente aos naturais, e quando você não quiser, como você mesmo acabou de falar, é só botar um asterisco aqui em cima. É muito mais prático do que toda vez que você precisar do zero, você escrever n mais zero. Ou n unido com zero. É muito mais prático quando você não quiser ele, você botar o asterisco. Mas enfim, só para concluir aqui, então essa aqui foi só uma digressão, mas voltando. Então, limite de n ao quadrado, n2 mais 1, n tendendo ao infinito. Então aqui a gente pode fazer aquela brincadeirinha, põe o valor com o maior expoente em evidência, que dá n, que dá 1, que dá 1, que vai dar 1 mais n ao quadrado. Então aqui simplifica, vai ficar n elevado não, n tendendo ao infinito, então aqui vai dar 0, então por fim dá 1. E aí, se você não tinha certeza agora, temos. Então o maior possível é o 1. O maior cota, o supremo. Aí a pergunta:
ele pertence ao conjunto? Existe algum n natural tal que n ao quadrado dividido por n2 mais 1 vai dar 1. Não. Certeza? Não. Não? Não tem certeza ou não? Não tem. Não tenho certeza. Sempre quando me perguntam se eu tenho certeza, eu fico em dúvida. Tipo assim, né? Qual é o seu nome? Fernando, tem certeza? Putz, aí já. Se você tá Isso. perguntando é que tem alguma coisa que você tá sabendo e esquecendo de me avisar. Não, mas tem que. tem que. Tem que defender seus argumentos. O máximo que vai acontecer é a gente errar e aprender alguma coisa. Mas sim, de fato não tem nenhum n, porque n é ilimitado, mas essa sequenciazinha, vamos pegar só mais um. 5 dividido, era 25 sobre 26. Essa sequência vai se aproximando tanto. 25 dividido por 26, 0,96. Essa sequência vai se aproximar do 1 tanto quanto a gente queira. Então, o limite é 1. Então, o ínfimo é 1. De fato, não tem nenhum número que dê igual, porque n é limitado. E o ínfimo, ele é mais fácil por quê? Porque como nossa sequência é de números reais, e aí aqui a gente vai considerar o zero, e aí, se você colocasse que o menor é meio ou é zero, ambos estavam certos, bastando argumentar que você está considerando n iniciando do 1 ou do 0. Aqui dá 0, 0, 0. Para falar que o zero é o ínfimo, se eu mostro que zero é uma cota inferior, e se aí depois eu mostro que o zero pertence ao conjunto, aí é o suficiente, né? Ele vai ser o ínfimo. Uhum. Sim. Ok. Beleza? Professor, para 14, eu preciso fazer tudo isso para todas as alternativas? Sim. A ideia é que sim. Você pode com alguns exercícios e com o passar dos exercícios você vai ficando mais prático. Você vai vendo que dá para fazer uma argumentação bem mais sucinta. Mas a ideia é que sim. Você mostra que tem um cara que é maior que todo mundo, mostra que tem um cara que é menor, limitado superiormente e inferiormente, em caso afirmativo, encontra o supremo e ínfimo. Teria que fazer sim. Professor, só desculpa aí, pessoal, mas é só porque é sobre essa questão também. Uhum. No caso do ínfimo, ok, é o zero, mas aí do supremo, não pertence ao conjunto. Aí precisa de um pouco mais de argumento para afirmar que ele é o supremo, certo? Uhum. E isso é a mesma coisa no 14. 14. Sim. Então, Porque eu também estou em dúvida o que é suficiente nesse 14, sabe, professor? Uhum. Olha, como eu disse, a gente tem bastante ferramenta de cálculo que pode ser usada, mas sabendo que tudo que a gente aprendeu em cálculo, principalmente em limite, cabe bem aqui, mas sabendo que a gente não está lidando com funções. Então, a gente não poderia usar o cálculo. O que a gente faz é usar a linguagem das funções para analisar alguns pontos específicos. Aí, por exemplo, tudo que a gente fez aqui. Professor, você pode dar uma olhadinha na A da 14, então? Porque eu queria um caso que é ilimitado. Eu não sei, mas eu acho que a A é. Ah. Beleza, calma lá. Decida se cada subconjunto de Q
é limitado superiormente ou inferiormente, em caso afirmativo, enquanto o supremo e o ínfimo verifique são números racionais. Pois conjunto tem máximo ou mínimo. Justifique bem a resposta. Tá. Então, antes de partir para a guerra, vamos lembrar. Superior e inferior só um número maior que todo mundo e menor que todo mundo. Tranquilo. Sup e inf são quando eles são respectivamente a menor das cotas e a maior, e máximo ou mínimo é quando ele está no conjunto. Então aqui são R ao quadrado são reais ao quadrado, pertencem tais que R é diferente de zero. Então eu quero saber se esse conjunto aqui ele é limitado superiormente e ou inferiormente. Então, se eu pegar, por exemplo, eu vou supor, suponha que A ao quadrado seja o maior elemento. Vamos dar um nome. Maior elemento de A. Nesse caso, em particular, A mais 1 ao quadrado seria menor ou igual a A ao quadrado. Bom, essa ideia, tudo isso que eu escrevi me veio agora na cabeça. De fato, foi uma digressão que surgiu agora. Se eu estou falando que ele tem um maior, então vou supor que é esse A, então qualquer outro elemento não vai ser o maior, vai ser menor. Então eu peguei um aqui que já vai me dar um furo. Nesse caso, A ao quadrado mais 2A mais 1, estritamente menor que A ao quadrado. 2A mais 1, menor que 0. Bom, tomando A positivo, para todo A positivo, isso é um absurdo. Porque teríamos um número positivo mais 1 menor ou igual a 0. Se o A fosse negativo, temos que A é menor do que A mais 1. Desse modo, A ao quadrado é menor do que A mais 1 ao quadrado. Novamente uma besteira, porque
tínhamos dito que o A2 era o maior elemento do conjunto. Bom, pensei assim, faz sentido? Faz sentido. Natural não. Não entendi, Melina. Natural não? Acho que foi da 13 que ela tava falando, professor. Professor, nesse caso, pode também usar o limite de uma função? Sim. Só que, lembrando, Lembrando nesse caso, de colocar que a gente sabe que é para função. nesse caso, como eu já estou falando, meio que eu estou dando a dica, então não precisa ficar escrevendo. Se quiser, é bom para treinar a argumentação. Mas como eu disse, é uma fala que em um teste para ingresso no mestrado, o fato de você simplesmente escrever, por exemplo, vai no exercício anterior. Limite de uma sequência, né? Tipo, se fosse o exercício anterior, esse conjunto aqui. Aí você fala, vamos tomar limite de n2 mais 1. Ou então você escrever usando como auxiliar f de x igual a x2 mais 1. E aí daqui para baixo, escrever tudinho, a mesmíssima resposta que você usaria aqui em cima. Mas só botando essa linha, você salvou a questão. Porque quando você escreve isso aqui, você pode estar cometendo o erro de pensar nisso aqui como uma função real. Ou a ideia é você deixar bem claro que você está usando uma função real ou uma sequência em n. Limite de uma sequência em n é aquela história. Ah, não, aquela história não, vocês talvez não viram. Não, talvez viram sim. Tem uma disciplina chamada sequências de séries no quinto semestre, quarto, quinto, sexto. Eu não sei se a gente fez semestre passado. Sexto. Bom, o que é um limite de uma sequência? Dado um n natural, existe um n0 também natural, tal que para todo n0, então para todo n maior ou igual a um n0, aí acontece uma coisa. Por exemplo, Sn menos A menor que epsilon. Então, isso aqui é um limite de sequência. Mas, se você... Eu tô fazendo sequência agora nesse semestre, professor. E mesmo lá, se a gente também pode usar esse recurso, né, de usar o limite de uma função. Mas aí a Flávia também fala a mesma coisa que você está falando. A gente precisa colocar que a gente está usando uma coisa de funções, né? a gente está pegando emprestado uma... Aquela ferramenta, porque aqueles pontos estão dentro daquele domínio e tal. Exatamente, perfeito. Lembra do desenho que eu acho que é mais simples de pensar. Todo esse ferramental de cálculo vai servir para isso aqui. Mas a gente está analisando isso aqui. São pontos que estão presos dentro da reta. Então, nada mais justo do que, se eu posso afirmar algo para o vermelho, que é bem mais geral, eu posso aplicar para o azul. Mas sempre lembrando que eu estou usando uma ferramenta, um argumento, e não apenas afirmando de alegre. Mas é isso. Mas aí, voltando para essa A, porque se eu fizer o limite do x ao quadrado, vai para o infinito. Então, eu posso afirmar que ele não tem um máximo. Ele é ilimitado, exatamente. Bom, agora deixa eu perguntar. Em relação às primeiras perguntas.
aquelas que são propostas pequenas situações em sala de aula. Vocês refletiram? Conseguiram pensar? Para que serve um número irracional? Eu achei as 5 primeiras muito legais, professor. E consegui também, pesquisando, achar algumas coisas legais, interessantes sobre isso. Enfim, teve uma até que eu escrevi um monte de coisa lá que eu encontrei, mas assim, foi bem legal de pensar. E também são perguntas que realmente, se fizessem assim de imediato, eu não saberia muito. Então, e não necessariamente tem uma resposta, né? A ideia inicial era, eu ia passar um textinho, um artigozinho de acho que umas 10 páginas. Só que eu não achei ele na internet para usar livremente. E uma professora da PUC, ela faz um teste, faz um pequeno questionário em alunos de licenciatura e em professores de matemática da educação básica. Faz questões sobre os números irracionais e percebe que, tem 1 milhão de concepções e desse 1 milhão, quase 90% tem falhas lógicas. Tipo, é uma questão assim, muito, muito duvidosa, inclusive entre professores. Só que eu vou para esse semestre. Oi? Eu achei uma coisa muito legal que está na revista lá da SBM, SBEM, né? Eu acho que foi o Elon que escreveu, e eu pelo menos não conhecia, não sei se o pessoal conhecia, que, por exemplo, se você tem 1 sobre 17, você sabe que vai ter 16 algarismos no período. Então, eu não sabia disso, para mim foi muito legal, assim. Eu também vi isso. Eu também, eu achei muito interessante, que eu também não sabia. Eu aprendi muito pesquisando sobre essas questões. Pois é, né? Muito legal. E aí, enfim, foi muito legal. Esse material tá muito bom, ó, tá vendo? O pessoal achou a mesma coisa. Eu fiquei surpresa, assim, eu não sabia disso. Nem como que pela decomposição eu conseguiria saber, enfim, essas coisas também eu não sabia. O mais próximo que eu achei, que se você quiser, deixa eu compartilhar aqui, calma aí. Que não é esse que eu gostaria de usar, mas também interessantezinho. Deixa eu ver como que faz para compartilhar. Uai, não devia ter uma opção fácil aqui, compartilhar arquivo? Se alguém souber onde está isso, me... Opa! Não. Apresentar opções. Legenda, formato de números, configurações. Não. Oh my god. Alguém sabe como compartilha? Não sei compartilhar aqui no Meet. Eu também não tô achando, não. Deixa eu tirar a apresentação para ver se não acontece alguma opção diferente. Não. Bom, depois eu passo para a Melina, ela replica. É um artigozinho também com umas questões interessantes, não tanto quanto o que eu gostaria, da professora Iglioli, da PUC, mas esse também é interessante. E tem coisa assim bem simples sobre uma alusão. Como é que eu vou voltar a compartilhar? Só consigo fazer uma coisa por vez. Acho que vou ter a compartilhar, né? Então, uma alusão interessante que eu li uma vez, eu achei bem legalzinho. É assim:
pensa nos números como uma caixa. Aí nessa caixa você vai colocar pedras. Pedras grandes. Que são os números inteiros. Depois vão sobrar muitos espaços. Você joga pedregulhos de tamanhos distintos. Pequenos pedregulhos de tamanhos distintos. Vai preencher todo esse espaço. Inclusive fininho, areia, pozinho. São os números racionais, são as frações. E aí você pode achar que a caixa está cheia. Mas você pode completar com água. E aí a água são os números irracionais. Que eles vão preencher todo o espaço minúsculo que restou entre as pedras, pedregulhos e areia e pó. Eu achei bem interessantezinho. Eu acho que a Vânia tinha falado também, você já tinha falado, a Vânia, sobre esse, e eu não sei, eu acho que do jeito que vocês falaram, eu gravei na minha cabeça a imagem, porque eu tinha certeza que tinha um vídeo de alguém fazendo isso, mas eu nunca encontrei. Você já viu algum vídeo, professor, de alguém fazendo isso? Não vi também. Bom, mas e voltando à lista, o que mais? Mais alguma? Mais algum furo muito... Acham que conseguem batalhar mais um pouquinho? Professor, Sim? posso fazer uma pergunta, mas pode ser muito boba? Não existe pergunta boba, mas Tá pode bom. sim. Então o senhor não vai rir, né? Não. Não, né? Tem um exemplo de A sobre B mais tal. Aí o exemplo de baixo, A sobre B maior que C sobre D, tal. Tem erro nessa operação? Deixa eu ver. Depende. Toda vez que a gente está lidando com desigualdades, a gente pode acabar cometendo um equívoco. Como... Deixa eu copiar aqui. Professor, Oi? era o exemplo de cima. Era o de cima, calma aí então. O A sobre B. Tá, é mesmo. Mas vou trazer tudo. Pronto, agora eu trouxe tudo. Então, por conta de trabalharmos assim livremente com igualdades, a gente acaba fazendo a mesma coisa com as desigualdades. Mas pode ser que dê certo ou pode ser que não. É meio que um tiro no pé. Por quê? Porque você tem que ter certeza absoluta. Calma aí. Aqui, deixa eu ver se eu tenho. Acho que sumiu. Bom, mas quando eu resolvi um exemplo aqui que tinha fração, eu deixava bem claro, eu ressaltava bem, antes de passar multiplicando qualquer coisa, eu falava, bom, aqui a gente tem certeza que isso aqui é um número positivo. N ao quadrado é positivo, somado com 1 é sempre positivo. Então eu posso multiplicar, passar multiplicando, sem alterar a desigualdade. Então, esse é um erro que pode acabar aparecendo alguma bobeira no meio da resolução. Você tem certeza que esse B é um número positivo? E você tem certeza que esse D é um número positivo? Se eles são, então você pode
fazer isso livremente. Se eles não são, você pode acabar cometendo uma bobeira, porque aí quando você passa multiplicando um número negativo, ou o certo seria você multiplicar em ambos os lados. Você multiplica em ambos os lados por um número negativo, o que acontece com a desigualdade? Ela inverte. Tá, entendi. Então, o ideal, toda vez que a gente trabalha com desigualdades, é desenvolver da seguinte forma. Temos A sobre B mais C sobre D. Isso aqui, AB menos CD maior que zero. Por sua vez, AD menos BC sobre BD maior que zero. Quando que uma fração é maior que zero? Quando tanto o denominador quanto o numerador são positivos, ou tanto o denominador quanto o numerador são negativos. Então, se ambos são positivos, então a gente tem que AD menos BC é maior que zero e, ao mesmo tempo, BD maior que zero, então a gente pode aceitar isso aqui. Por outro lado, AD menos BC pode ser menor que zero e BD menor que zero. E aí, nesse caso, a gente teria isso aqui. Então, são duas coisas a se analisar. Então, vamos pegar emprestado esse aqui. Então, x mais 1 dividido por x menos 1 maior do que 1. Aqui ele já mostra que vai dar errado se você simplesmente passar multiplicando, passa multiplicando, dá crepe. Então, qual é o correto? X mais 1 dividido por x menos 1 maior que zero. E aí, tira o mínimo. X mais 1 menos x mais 1 dividido por x menos 1 maior que zero. Simplifica, vai ficar 2x menos 1 maior que zero. Quando que uma divisão, uma fração, dá maior que zero? Quando o denominador e o numerador são ambos positivos ou ambos negativos. Nesse caso aqui, o numerador não é negativo, então ele é positivo. Então, o número de baixo, x menos 1, tem que ser positivo também. Ou seja, x mais 1. X mais 1 não, x maior que 1. E se você tentasse resolver utilizando essa ideia daqui, passa esse cara para lá, passa o 1 para lá, você ia chegar nisso aqui. Então, isso aqui está errado? Parcialmente, sim. Tá, Pro. Obrigada. É porque eu tava tentando, né? Aí eu fiquei pensando onde estava o erro, mas conversando com a Bia, como ali tá falando, alunos sempre querem usar que, então sempre é complicado, né? E a de baixo eu tinha conseguido fazer. É porque a gente sempre usa quando é igualdade. Quando é igualdade, a gente faz isso já rapidamente e nem se dá conta que quando a gente passa para desigualdade, não é assim tão trivial. A gente tem que fazer uma análise
mais detalhada. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas, em todo caso, correto não tá, porque se corremos o erro de... corremos o perigo de errar, então não tá certo. Então a análise tem que ser um pouquinho mais detalhada. Obrigada, Pro. Nada. Mais alguma coisa? Então, assim, eu vou, se tudo correr bem, como eu disse, ainda amanhã eu vejo mais alguns exercícios para uma terceira lista, e aí eu posto no Moodle e a gente pode marcar mais um encontro. Ou também eu estava pensando, como a gente está na reta final, não ir muito além no conteúdo, não. Porque